Fala galera, tudo certo? Me chamo Gabriel Brooks, sou um engenheiro de energia e professor adjunto na disciplina de análise de sistemas elétricos de potência, é uma disciplina ministrada pelo professor Jorge, e atendendo alguns pedidos, eu vou passar um pouco mais detalhado a parte de análise de sensibilidade na rede. Essa vai ser a primeira aula, no caso, eu dividi em duas partes. A primeira para fazer o conteúdo, uma coisa mais sucinta, e a segunda onde eu vou implementar sucintamente, tá? Ir diretamente no sistema de 9 barras proposto como tarefa, para justamente auxiliar a galera, né? Atendendo a alguns pedidos. Bom, sem mais delongas, vamos dar seguimento aqui. Então, essa é uma aula extra para ajudar vocês, né, e atendendo a pedidos. Bom, a sensibilidade na rede, por si só, por definição, segundo o manual, justamente são métodos que traduzem o comportamento de determinadas grandezas da rede elétrica, e essas grandezas são as variáveis dependentes em relação à variação de uma grandeza de controle, a denominada variável de controle. Ou seja, é analisarmos é, como que a variável de controle e o quanto que ela vai impactar na variável dependente. Ou seja, a variável dependente ela vai ter o seu determinado comportamento afetado com base na variável de controle. Isso por definição do manual do Ana Rede, beleza? No caso, existem dois tipos de sensibilidade que vão ser trabalhados nesse exercício, que é a sensibilidade de tensão e a sensibilidade de fluxo. Iniciando pela sensibilidade de tensão, ela nada mais nada menos é definida como cálculo não, como ela vai calcular como a tensão das barras PQ, são as barras de carga, e como o reativo, que é o Q, megavolt ampere reativo, dos geradores vão responder a variações nas variáveis de controle de tensão. Lembre que eu comentei no slide anterior sobre a questão das variáveis dependentes e as variáveis de controle. Neste caso, para a sensibilidade de tensão, nós vamos ter as nossas variáveis de controle que vão impactar diretamente na variável dependente. Por exemplo, nós temos três categorias, né, de variáveis de controle, que é a tensão na barra PV, onde nós, por ser uma barra PV, a gente consegue definir o nosso nível de tensão, e geralmente é onde estão localizados os nossos geradores. A injeção de reativos em uma barra PQ, tal como capacitor barra reator, né, um banco de capacitores, um banco de reatores. E por fim, o nosso TEP do transformador. Existem alguns pontos do sistema que são necessários a ligação do desbarramento por meio de um transformador. E ambos não, todos os três, eles impactam justamente na variável dependente calculada, que é a tensão nas barras PQ e o reativo dos geradores. Na aula presencial, eu havia utilizado a sensibilidade de fluxo para poder mexer com os reativos do gerador, mas isso vai ser explicado posteriormente o porquê que eu utilizei o fluxo, ok? A sensibilidade de fluxo. Bom, sabendo quais são as nossas variáveis de controle e sabendo quais vão ser as nossas variáveis dependentes calculadas, nós temos então a definição por si só de sensibilidade de tensão. No AnaRede, ele tem três tipos de sensibilidade quando você seleciona lá análise, sensibilidade e por tensão, ele vai ter três tipos. Vai ter o tipo C, o tipo D e o tipo T. O tipo C, ele é um tipo de controle. Então, tipo C, obviamente, controle. Tipo D, ele vai verificar as variáveis dependentes. E tipo T é justamente a parte de transformadores. Na tabela ao lado, dessa figura aqui, ele marca sequencialmente o que o AnaRede mostra e como vocês devem interpretar esses campos. No caso do tipo C, a gente vai ter essa principal característica. Você vai escolher a barra onde vai atuar a tua modificação, atuação, e o programa vai mostrar o efeito em todas as outras barras monitoradas. Ou seja, escolher a barra 5, né? Ó, por exemplo, no que está marcado no exemplo ali,
Se eu colocar um capacitor de 50 megavolt ampere reativo na barra 7, quanto muda a tensão nas demais barras? Ou seja, eu estou inserindo um capacitor em uma barra específica, que é onde eu escolhi, e quanto desse capacitor, quanto que a influência desse capacitor vai mudar a tensão nas demais barras. E no caso, né, se formos pensar em barras PV, condição se for barra PV, ele vai calcular o efeito de variar a tensão no gerador. Ou seja, se eu pegar uma barra PV e modificar ela, ele vai apresentar lá quanto que ele vai variar nas demais barras, né, nas demais barras monitoradas, essa alteração da tensão, né, do gerador em função do resto do sistema. O mesmo se aplica para a barra PQ. Ele vai calcular o efeito de da variação da injeção reativa, podendo ser de capacitores, né, ou absorção de reativo, que é o banco de indutores. Então tem essa diferença, né, essa classificação da sensibilidade tipo C do ana-rede. Seguido, então, nós temos a sensibilidade do tipo D, que é a dependente. Ou seja, nós vamos escolher a nossa barra com problema, ou barras, né? Se forem outras barras. Escolhe uma barra com problema e o programa ele vai listar quais os controles disponíveis que vão influenciar aquela barra. Ou seja, se eu tenho uma barra com um nível muito baixo de tensão, está com uma subtensão muito baixa em relação às demais barras, primeiro vamos resolver esse problema desta barra. É o exemplo que estava dado ali. A barra 9 está em subtensão. Qual o gerador ou TEP, né? Ou seja, esse tipo D, ele vai mexer tanto com a parte de, de gerador quanto a parte de TEPs, dos transformadores. Qual desses dois mexer para ter um maior efeito positivo, ou seja, que o usuário deseja tenha sobre ela? Quando nós tratamos de barra PV, que é o que eu comentei, quais variáveis mais afetam o reativo do gerador, que é o Q, e no caso das barras PQ, quais variáveis mais afetam a tensão da própria barra. Então, isso ele vai listar certinho. Na segunda aula, a gente vai mostrar pelo menos um desses tipos. É só para contextualizar vocês. E seguido desse tipo D, nós temos o tipo T. O tipo T, ele é do transformador. Ele é o mais simples de se entender, porque você vai definir um transformador que está dentro do sistema, ou seja, na barra 1 para a barra 3 do sistema de 9 barras, você tem um transformador. Então você vai escolher esse transformador e o programa vai mostrar o efeito de variar o TEP para mínimo ou para máximo, e assim você consegue identificar quanto maior você aumentar o TEP vai ter um certo comportamento, quanto menor você diminuir, né, o TEP você vai ter outro comportamento. E o exemplo aplicado é, se eu mudar o TEP do trafo 1 para 3, de 1 para 0,95, quanto muda a tensão, por exemplo, em outra barra? E ele vai mostrar a listinha. Isso eu vou demonstrar para vocês também, beleza? Na tabela ao lado é como que são inseridos os valores lá na rede. Então, tipo de sensibilidade, a barra D, que é o número da nossa barra de interesse, quando tratamos para o tipo de sensibilidade C e D. A barra para é só quando você tem a questão do transformador. Então, para você analisar um transformador entre duas barras, você tem que ter essas duas barras. O restante, essa linha, né, essa seleção da barra para não é necessária para tipo C e D. Número de fatores de sensibilidade, quantos resultados serão mostrados. Eu sempre recomendo colocar com relação as barras de carga, então pegue todas as barras de carga, é o ideal para você analisar como que vai ter o comportamento justamente dentro do sistema dessas barras. Número de fatores de ordem crescente, que ele vai ordenar do maior efeito para o menor efeito, isso auxilia na visualização. Os novos valores de variável de controle, que serve principalmente para o tipo C e D, que é para simular com cenários de 50, 100 e 150, por exemplo. Eu não preenchi, eu prefiro olhar manualmente, que já torna algo mais flexível se você não preencher esses valores. E as barras selecionadas,
quais serão as barras para monitorar, principalmente para o tipo C, beleza? Que é o tipo de controle. Então a gente quer avaliar no tipo C, escolher a barra que vai atuar, ou seja, na barra 5, e o efeito em todas as barras que serão monitoradas. O mesmo se aplica para o tipo D e para o transformador, beleza? No caso de sensibilidade de fluxo, ele vai calcular como o fluxo nos circuitos monitorados respondem à a variações de potência ou retirada de circuito. Tem uma parte na atividade que você tem que retirar um circuito, então você vai utilizar esta sensibilidade de fluxo. E não só como a retirada de circuito, como também a identificação se o sistema está absorvendo muito reativo, que acaba impactando nos geradores, se ele está injetando muito reativo, que também acaba impactando não só nos geradores, mas como na tensão das barras. Então, tudo isso é uma forma de você analisar, como engenheiro, o impacto causado do sistema, o impacto causado sobre o sistema de acordo à sensibilidade proposta. Por exemplo, temos as perturbações aplicadas, variação de potência ativa, variação de potência reativa, retiradas de circuitos. Cada uma delas vai ser monitorada de acordo à sensibilidade de fluxo. Fluxo de ativos nos circuitos, fluxos de reativos nos circuitos e, no caso da retirada de linhas de transmissão, vai ter o fluxo nos demais circuitos. O campo ele é mais simples de preencher, então você vai avaliar sempre de uma barra para outra, um determinados circuitos. Isso é mais tranquilo e eu vou mostrar na segunda parte da aula, beleza? A implementação por si só, então, da análise de sensibilidade, ela foca nesse principal fluxograma, tá? Só para deixar claro, não tem muito o que fugir disso. Ou seja, você vai rodar o sistema teste brasileiro de 9 barras e garantir que ele está convergido. Não pode rodar a sensibilidade sem estar convergido, ok? Se aparecer não convergido ou base, não vai dar certo. Tem que rodar e dar convergido. Assim, seguido disso, temos a identificação de problemas, onde temos as nossas possíveis situações, geradores achorados com sobretensão, sub ou sobretensão nas barras, linhas de transmissão sobrecarregadas, e a partir dessas situações e a identificação de problemas, nós temos a escolha da sensibilidade correta para ser aplicada. O que é a escolha? Você verificar, por exemplo, se deu os geradores achorados, que é o que vai acontecer logo de início. Você pode, por exemplo, utilizar o tipo de controle que eu comentei aqui, o tipo de controle D ou C, para verificar se a inserção ou a inserção de banco de capacitores ou reatores vai influenciar. Eu, no caso, utilizei a análise de fluxo, porque justamente o comportamento do sistema estava me dizendo isso, beleza? Se a análise de sensibilidade de tensão, então vai ser o tipo D. Qual controle vai agir mais? Inserir um capacitor, vai ser o tipo C. Qual barra e quanto deve ser inserido? E esse aqui pode confundir um pouco com o próprio de fluxo, né, com a sensibilidade de fluxo. Ajustar o TAP, né, que é o tipo T, e a sobrecarga de linha de transmissão, que é a sensibilidade de fluxo. A de fluxo e a do tipo C, elas podem parecer similares, mas elas têm a sua sutileza, né, que é o que diferencia a parte de analisar qual barra. Quanto do fluxo, a gente está analisando o sistema em si. Por isso que eu utilizei essa de fluxo na primeira situação, na primeira forma de equilibrar o sistema, seja dando um spoiler para a resolução da tarefa. Dessa forma, a gente tem que interpretar, né, depois que seria feita a análise, a gente tem que interpretar qual que vai ser a melhor e calcular a ação necessária. Por exemplo, a de fluxo, para melhorar o reativo, a chura dos geradores, eu verifiquei quanto que eu preciso e dividi pela sensibilidade, que é o valor necessário de controle para podermos equilibrar aqueles geradores. Isso vai ser mostrado na segunda parte, mas só retomando o que já foi dito em sala de aula sobre a parte dos geradores, né? A parte de sensibilidade de fluxo. Então, depois de calcularmos, nós aplicamos a nossa ação para rodar e rodamos o fluxo de potência
e ao final verificamos se o problema foi resolvido. E assim, de nada adianta você resolver uma coisa e querer resolver todas as outras ao mesmo tempo. Resolva uma coisa por vez, uma sensibilidade por vez. Se você quiser aplicar e calcular, não, mas eu quero calcular essa barra, essa barra, essa barra ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não é recomendável isso. Primeiro faça um, depois faça outro. É um processo, de certa forma, interativo, mas é um processo que é mais assertivo do que você querer modificar tudo de uma vez. Beleza? Então, algumas observações é que a sensibilidade ela é uma linearização de primeira ordem, sendo válida apenas para pequenas perturbações em torno de um ponto de operação, e quanto maior for a variação, maior será o erro da previsão. Então, para grandes sistemas, ela vai auxiliar em pontos específicos. Se você quiser aplicar a modificação para uma barra que está bem longe, longe, assim dizer, mas está bem distante do ponto que você estiver analisando, a, haverá um erro na previsão. Isso vocês conseguem observar. Depende também do ponto de operação, porque se o sistema mudar significativamente, ou seja, se inserirmos uma nova carga, um novo gerador, as sensibilidades elas vão precisar ser calculadas. Que nem eu comentei, uma perturbação por vez, é ideal você, além de calcular verificar uma perturbação por vez, a análise de sensibilidade uma por vez também. E o ana-rede também não vai calcular a sensibilidade para perturbações compostas, isto é, dois capacitores ao mesmo tempo. A sensibilidade ela é linear, que nem eu comentei no primeiro tópico. Para grandes perturbações, o resultado pode diferir da previsão. E quando vocês observarem no relatório, que ele vai gerar um relatório, eu vou mostrar isso para vocês, vai ter um I, dependendo do resultado que vocês observarem lá no relatório. Esse I, ele é um alerta e ele vai significar que naquele limite, ou seja, por exemplo, de um transformador onde você tem um mínimo e um máximo, se no mínimo aparecer esse I, ele vai significar que naquele limite do sistema, naquela definição, naquela modificação, o sistema ele vai mudar de comportamento e o resultado linear não vai ser confiável. Pode ajustar? Pode. Não quer dizer que ele seja confiável, beleza? Então, uma coisa é você conseguir ajustar e outra coisa é ser confiável ou não, beleza? Então, sempre eu prefiro opções que tenham uma menor quantidade de Is indicados no relatório, ou o ideal é não ter nenhuma quantidade, nenhum I indicado nas análises de sensibilidade. Beleza? Acredito que seja só isso, né? E será feita a segunda parte da aula focando justamente no ana-rede. Então, não vou apresentar essa teoria toda de novo, vou só focar no ana-rede. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.